Você tá preparado para saber quais são as 10 motos mais legais customizadas aí? Não, né? A gente também não. Mas acompanha com a gente esse vídeo aí, vamos até o final, porque hoje é o top 10 das motos mais iradas customizadas de todos os tempos. Bora nessa! É isso mesmo, então hoje a gente vai falar aqui de motos customizadas nesse canal, o que não é tanto uma novidade para esse canal, que a gente fala direto de motos customizadas, é uma das coisas que a gente mais gosta no universo das motos. Porém, é a primeira vez que a gente vai fazer uma lista com as 10 motos customizadas mais bonitas de todos os tempos, ou mais bem feitas, na nossa opinião. Envolve muito o nosso gosto pessoal, mas a gente tem certeza que vocês vão curtir bastante as motos dessa lista. E se tiverem outras motos que a gente não acabou falando aqui, pode deixar nos comentários desse vídeo aí. Agora o grande lance é que esse vídeo aqui tá acontecendo por um motivo muito especial. Tá rolando nesse momento aqui no Brasil a votação pro Battle of the Kings, que nada mais é do que um concurso de customização entre as concessionárias Harley Davidson de todo o Brasil. O Battle of the Kings acontece há muito tempo aí no mundo inteiro e é a primeira vez que ele tá acontecendo exclusivamente aqui para eleger aí qual delas é a mais legal, a mais bonita, a mais bem feita. E você pode votar no primeiro link que tá aqui na descrição. Aliás, vocês devem votar, tá? Iradíssimo. Eu já votei na minha preferida, não vou falar aqui porque não quero influenciar a parada. Eu ainda não votei porque ainda não consegui decidir qual de todas elas é a mais legal. Beleza, mas tem que votar. Tem que votar, por favor, votem. Pois é, porque no dia 24 desse mês, 24 de julho, já vai sair o resultado e vai ter um evento bem legal também com esse resultado. Sim. A gente vai estar lá, vamos acompanhar isso. Nós vamos poder ver essas motos lá de verdade. Será que eu posso votar depois de ver elas lá? Fica muito em cima da hora, ele já vai ser o resultado. Tem que votar antes. Então é isso. Todo mundo acessando o primeiro link aqui dessa descrição para votar na Harley Davidson customizada mais bonita do Brasil. Então vamos lá pro tema de hoje, cara. Antes de começar, quero mandar um salve aqui pro estado de Tocantins. A gente sabe que tem muita gente que assiste o Motorama daí. Muito obrigado a todos os motociclistas, mulheres e homens que andam desde CG até BMWs. Continuam acompanhando a gente. Um dia, quem sabe, a gente vai aí visitar esse estado que eu até hoje não conheço, mas tenho muita vontade. É aqui do nosso lado, né, cara? O estado praticamente vizinho aqui. Pra você que é de Tocantins, palmas pra você. Vamos ao que interessa, começando aqui a nossa lista. Nós vamos fazer uma lista da 10ª posição para a primeira, né? Nada mais normal. Estamos querendo reinventar a roda, não. Então nós vamos chegar lá ao pódio. É assim que funciona o top 10. É assim que funciona o top 10, assim né? Que funciona o top 10. Mas a verdade é que a gente já tem uma moto incrível aqui desde a 10ª posição. Se tem um lugar que chama muita atenção pelo cenário de customização hoje, sem dúvida, é a Indonésia. A gente já cansou de ver diversas Cafe Racers, motos muito clássicas, a grande maioria feitas em motos de baixa cilindrada, mas ultimamente os caras têm mandado muito bem até em motos de alta cilindrada, em outros estilos também, como choppers, por exemplo. E tem um estúdio muito bacana lá que se chama Thrive Motorcycles, que é um estúdio de customização que fica em Jakarta. E olha só o que os caras aprontaram. Utilizando de uma Sportster XL do ano 2000, ou melhor, utilizaram praticamente o motor, né? De original mesmo ali só tem o Evo do Sportster daquele ano, e o que os caras fizeram foi um trabalho diferente de tudo que a gente viu até então. Por isso que quando a gente ficou sabendo que ia ter que fazer uma lista de top 10 motos customizadas, a gente sabia que essa moto, ela tinha que estar aqui. E por quê? Pela qualidade do trabalho, cara. Então o que a gente tem basicamente da moto aí, original mesmo, é só o motor. Todo o trabalho foi feito ali de maneira artesanal, isso inclui chassi, o tanque, tudo feito em alumínio, feito à mão mesmo, quase que sobre encomenda, né? Uma das peças que mais me chamou a atenção, né? É difícil falar ali uma que chamou mais atenção, vendo um projeto desse porte aí, mas o banco, cara, o banco que ele é integrado com a rabeta, e ali por baixo ali da rabeta, ali quase que também serve como um paralama para a roda traseira. Tem o detalhe da luz de freio, que eu acredito também que sejam setas de LED ali embutidas, muito colado ali, tudo muito justo, feito sob medida, claro. Não preciso nem falar que não é uma moto utilitária. A maioria das que a gente separou aqui nessa lista são mais consideradas mais como obras de arte, motos que merecem estar em museu e nem tanto na rua, né? Porque acaba que fica um pouco difícil de rodar. Essa aí, por exemplo, vocês podem ver a ausência do freio dianteiro. A moto não tem freio dianteiro, então já é um péssimo sinal para você andar nela. Não vai ser uma moto legal para andar. Mas que mais? Escapamento muito legal ali, feito todo sob medida. E essa é uma moto que quando a gente vai falar dos componentes dela mesmo, por exemplo, guidão, os pedais, todas as luzes, a luz de freio, como eu comentei, as setas também, todas elas foram construídas pela própria Thrive, a oficina, num segmento
segmento que eles têm lá de confecção de peças mesmo, motos customizadas. Botar a mão na massa. Pra botar a mão na massa. É uma espécie de marca que eles têm lá que se chama THRV. Quer dizer que os caras são torneiro. Os caras são torneiro, os caras fazem, olha, os caras fizeram praticamente o projeto do zero. E até no motor mesmo tiveram aí ajustes e tudo mais para alcançar esse nível. Antes de finalizar de vez aqui com essa XL Sportster 1200, se é que pode ser chamada assim já, não sei, acho que não mais, né? Não mais. Virou um animal de uma espécie completamente diferente. Qual que é o nome do projeto? Kazuri. Esse foi o nome que a Trave escolheu para dar para essa moto, e Kazuri é o sinônimo de Wolverine no japonês. Se a gente for traduzir do japonês, isso aí é Wolverine. Então olha que animal. Ficou super agressivo. Eu gosto muito do Wolverine, então eu gostei desse nome. A nona moto da nossa lista aqui, é claro que é uma XT. E obviamente é uma moto, né, uma série de motos a XT que são motos grandes, motos trail, e que a gente se amarra muito aqui nesse canal, não é isso? A gente sabe que não é muito difícil encontrar motos aí customizadas utilizando o chassi das XTs e até mesmo o motor. É o caso dessa moto aqui, e de vez em quando a gente consegue ver aí algumas motos que aparecem inspiradas também nesse cenário de moto trail. As Desert Sleds dos anos 60 também, que eram feitas em cima das Triumph. E não muito longe disso tudo aqui, a oficina Pancake Customs pegou uma XT600 e customizou nesse estilão aí Mad Max, né, do cenário apocalíptico do deserto, e acabou trazendo pra gente essa moto aí, bandidona, toda preta. É um pontinho preto no deserto, né? Quando alguém perguntar o que é um pontinho preto no deserto, a resposta é isso aí. Se você é daquele tipo de cara que gosta das motos o mais original possível, o famoso Zé Frizinho, você já começa levando uma porrada com essa moto aqui. Porque a primeira coisa aqui que o Boy Jensen, esse cara da Holanda, da Pancake Customs, fez nessa moto foi meter a serra no chassi e jogar o tanque fora. Ele falou que pra moto ficar do jeito que ele queria, essa era a primeira coisa que ele tinha que fazer. Então ele achou que ia ficar muito mais legal essa moto, essa Yamaha XT600, se ele pegasse o tanque antigão lá da DT 400 para colocar. Uma moto de dois tempos também, um pouquinho mais antiga do que a XT600, um pouquinho não, bastante mais antiga, né? A gente tá 20 anos, quase 20 anos de diferença. Então ele decidiu botar esse tanque e, claro, a gente concordou totalmente, né? Essa foi a melhor escolha. A moto ficou bem bandida, bem legal. E assim como também todo o resto da moto, o sistema de escape é mais simples e eficaz do que o original. Agora esse novo escapamento, que é muito mais simples, ele fica ali bem no estilo Scrambler, apontado para cima, quase na altura do banco, mas ainda na lateral, com esse aspecto aí bem minimalista, que é uma coisa que a gente gosta muito, é uma coisa que a gente prioriza bastante nas motos. Quando a gente fala de customização, eu acho que é um gosto que tem muito a ver comigo e com o Hugo. Gosta muito das motos serem customizadas de forma bastante simples, que valorize bastante um desenho, né? Um desenho de uma moto que uma criança de 9 anos de idade imagina, né? A gente pede pra uma criança desenhar uma moto, a primeira coisa que ela vai fazer é um tanquezinho simples ali, muitas vezes redondo e sem muita parafernália em volta, né? Foi o caso dessa moto. Se livrou de quase tudo. Get the classic and fuck the plastic. Que é totalmente esse o espírito de customização dessa moto. Os pneus K60 da Heidenau foi uma escolha também do projetista para que a moto consiga andar muito melhor na areia, que é o ambiente natural dela, né? Onde essas fotos aí foram tiradas. É a Priscila Rainha do Deserto versão Dark. Só tem um lugar, Hugo Renault, que essa moto não anda muito legal, cara. E é no asfalto. É isso. Mas é uma moto muito bacana e anda muito massa na areia. E é uma moto muito bonita e mereceu com toda certeza esse nono lugar nessa lista. Essa XT-Zona 600. Aqui no nosso 8º lugar eu já vou avisando, se você tá acompanhando essa lista só pra ver motos lindas, maravilhosas, iguais essas duas primeiras que apareceram aí, eu sinto te decepcionar, mas essa aqui pode criar um certo estranhamento. Não é uma moto que vai de repente te agradar ali no primeiro olhar. Essa Sportster 1200 Custom, feita pela oficina espanhola El Solitario, tenho certeza que a maioria de vocês conhece, porque hoje é uma das oficinas mais conceituadas, conhecidas. Os caras começaram como qualquer coisa na vida, começa bem de baixo assim, e hoje tomou uma proporção imensa, cara, trabalhando aí até com montadoras muito famosas e até criando linha de produtos e vestuários, mas isso é uma outra história. Eles nunca abandonaram as motos customizadas. Aqui a gente tem um exemplar desse trabalho totalmente diferente que eles fazem, né? Então eu repito, se você for um cara muito mais purista, provavelmente você não vai gostar dela, mas eu acho que é sobre isso o trabalho da El Solitario, é sempre pegar o óbvio e quebrar e jogar fora. O que a gente tem aqui então? Essa 1200 Custom
um ano 98. Primeiro, colocaram um tanque Ducati nela, né, cara? Totalmente diferente, provavelmente uma Ducati muito old school. Esse banco, você não tem nem ideia de onde que é, cara. É um banco feito por uma empresa chamada Bates Leathers, que é lá da Califórnia, então se especializou em fazer bancos nesse exatamente formato. Esse é o banco tradicional deles, para Desert Sleds dos anos 70, cara. Então não tem nada a ver com essa moto aqui. E mais uma infinidade de elementos aí, todos eles bem desconexos. Mas é verdade também que de alguma forma eles acabaram se combinando, eu não sei como, pra ser bem sincero, mas aí acho que é onde entra a visão artística do cara, né? Porque essas motos aqui é tudo umas obras de arte, né, cara? Dá pra dizer que essa daí é uma hatchbike, não dá? Dá pra dizer que é uma hatchbike pelo visual todo detonado, diferentão e cheio de personalidade, né? O nome desse projeto é Marrajo e vem do nome do tubarão maco, né? Que é assim como ele é chamado lá na Espanha. Esse é um dos tubarões mais conhecidos por ser considerado um excelente nadador e alcançar velocidades de até 88 km por hora, isso embaixo d'água. Ele só sai perdendo pro peixe Merlin, que alcança até 120 km por hora. Eu não acho que essa moto aqui, o forte dela seja alcançar altas velocidades, mas eu acho que de repente ela na estrada vai se comportar muito bem e ela tem esse alforje aí que não deve carregar nada, mas é muito irado também. E é uma moto totalmente funcional, né? Totalmente. De repente, ao contrário da primeira da lista que a gente colocou aqui. E a gente consegue ver as guerras do tubarão aí nessa Marrajo lá na frente, na proteção que foi colocada pro farol. Beleza, estamos sendo até bem democráticos aqui na escolha das motos, né? A gente já teve hatchbikes, já teve scramblers e já teve uma um pouco mais clássica. Agora a gente vai para uma moto inglesa que todo mundo sabe que é claro que ia ter nessa lista, Triumph. E a gente tá falando dela, a 750 TT, feita pela Hello Engine. Na nona posição dessa lista a gente acabou colocando uma moto que foi inspirada nas Triumph Desert Sled dos anos 60. E aqui na sétima posição a gente tem uma legítima Desert Sled, criada aí então pela Hello Engine. A Triumph 750, que foi montada pelo mecânico Hayden Roberts, que inclusive é um mecânico especialista em motos inglesas antigas, como BSA, Vincent e a própria Triumph, é uma bicilíndrica de 750 cilindradas aí da marca britânica que a gente tanto adora nesse canal. O grande lance dessa moto aqui é que ele usou um motor do final dos anos 70, esse motor bicilíndrico de 750 cilindradas, porém com o chassi de 1965 das motos de competição, as Desert Sleds da Triumph. Justamente para pegar um pouquinho da performance que as Desert Sleds buscavam nos anos 60. O chassi dessa moto, na versão de 1965, ele proporciona então que o motor fique num ângulo um pouquinho mais inclinado, dando aí um pouco mais de performance para a moto. E justamente pegando um motor um pouco mais recente dos anos 70, a moto ficou muito mais envenenada do que ela poderia ser nos anos 60. E aqui a gente está falando de uma moto que buscava a performance também. Obviamente hoje em dia a gente tem motos que são muito melhores na questão de performance, né? Motores com refrigeração líquida e tudo mais. Porém, a paixão de quem gosta de motos antigas, de pegar um motor dos anos 70 que foi um motor consagrado, muito torcudo, com um chassi que também foi consagrado por trazer todo esse espírito aí aventureiro das Desert Sleds, foi justamente a receita do bolo dessa moto aí que resultou nessa beleza que a gente tá vendo. E como justamente se trata de uma moto de performance, ela utiliza então pistões com maior compressão, virabrequim mais leve, comando de válvulas e carburadores de competição. Mas claro, como eu falei aqui, tudo isso de época, tudo isso dos anos 60 e anos 70. A opção de cores também não é nada convencional, né? A gente tá vendo aí uma moto com um tanque dourado, que ficou bem bonito e que faz a gente lembrar também que moto customizada não é só moto preta. Em sexto lugar, temos uma Panhead, uma Harley Davidson de 1964, customizada pela oficina holandesa Jamesville Moto. Panhead, cara. Panhead, velho. Eu acho que uma Panhead nenhuma lista de motos customizadas ia estar completa sem uma Panhead. A gente poderia escolher aí entre 50 Panheads das mais legais que a gente viu aí nos últimos tempos, mas por alguma razão escolhemos essa. E por quê? Vocês já sabem que a gente gosta sempre de uma coisa mais minimalista, não digo necessariamente clássica, mas tem que ser um negócio meio clean, né? Mais simples, mais direto. Direto. O recado tem que ser dado ali de forma assim, uma imagem, e vocês já entendem sobre o que é a moto. A história legal dessa moto é que quando o proprietário dessa oficina aí, o cara chama James Hopper, ele tava de olho já em fazer uma customização e tal, tinha um evento lá muito próximo a chegar, é o Moon Nice, da edição da Suécia. Quem conhece o Moon Nice aí sabe que é um evento muito bacana de customização e tal, e tava chegando lá a edição daquele determinado ano, o cara viu aquele Panhead encostado ali na parede e não pensou duas vezes, falou, vai
ser essa que eu vou customizar. Vai ser essa aqui. O cara já é um mega especialista em alumínio, em aço, um baita mecânico, preparador de moto, especialista em customização. Pra ele, claro, não deve ter sido difícil, né? Pra alguns uma tarefa impossível. Pra ele é só mais um passatempo. Olha o passatempo do cara, que animal. Mas passatempo que eram 5 semanas, velho. Será que em 5 semanas o cara conseguia preparar? Era um desafio, né? Um desafio que ele se impôs e conseguiu. O resto da história, durante o processo aí dessas 5 semanas, foi bacana porque o cara soube dividir direitinho o que ele ia fazer em cada momento e acabou sendo mais ou menos assim. A primeira semana foi gasta fazendo uma construção completa. Na segunda semana, toda a fabricação das peças originais, como por exemplo o assento, as pedaleiras, peças foram cromadas e o quadro também foi pintado. Na terceira semana, o cara reconstruiu o motor, transmissão também e os garfos, é claro, precisou passar por uma revisão antes de entrar em um projeto tão sério quanto esse aqui. Na quarta semana, ele limpou, pintou e poliu todas as outras partes. E na quinta semana, ele só precisou colocar o motor de volta no lugar e conectar tudo. Essa obra de arte aí estava pronta. Esse tipo de customização dá gosto de ver, né, cara? Cada detalhe, cada cabo tá ali encaixado de forma primorosa. E não é à toa que essa moto veio parar aqui no 6º lugar e também foi capa de revistas aí de design de customização de motos ao redor do mundo. No 5º lugar, a gente vai falar de uma moto que ela é muito especial para esse canal, muito especial para mim por 2 motivos. Primeiro, porque se trata de uma Suzuki Intruder 125. É uma moto que eu já tive, é uma moto que eu tenho muito carinho por ela e eu gosto bastante de ver, porque é uma moto muito versátil, tem muitas customizações sendo feitas com elas. Infelizmente não tá mais em linha, mas que a gente encontra muito ainda. Só aqui na sua garagem eu vi 2. Só aqui na garagem do prédio tem 2, exatamente. E o outro motivo muito especial de estar falando sobre essa moto é porque ela foi feita por uma oficina também que a gente é muito fã e não é segredo nenhum aqui nesse canal. Oficina Brazuca, chamada Bendita Máquina. A verdade é a seguinte, hoje você não pode fazer uma lista de motos customizadas sem incluir uma Bendita Máquina. Por quê? Porque os caras são amigos? Não, nada a ver. É porque é o seguinte, cara, oficinas como essa têm deixado claro como a importância de motos customizadas nem sempre tá só naquelas que são maiores cilindradas. Não, cara, as motos de baixa cilindrada têm total importância porque elas têm preocupação que outras não vão ter. São preocupações com mobilidade urbana, com maior eficiência de combustível e, consequentemente, melhor autonomia. E aqui a gente falando ainda das customizações da Bendita Máquina, a gente tem o quê? Uma commuter muito estilosa. E o que é uma commuter? Commuter é um objeto que você tem que vai te ajudar na sua mobilidade urbana, né? Sei lá, a galera em Nova York, por exemplo, gosta de usar patinete, skate, bicicleta, motos pequenas. Então, commuter é basicamente isso. É aquele veículo, aquele objeto que te leva no seu dia a dia e que normalmente ele é bem econômico e bem prático. Bom, primeiro de tudo, a Bendita Máquina sempre dá nome, né, para suas motos. E essa aqui não é diferente, ela ganhou um nome, e o nome é Blackout. E é até óbvio o nome dela, né, a moto toda preta. A gente acabou de falar que moto customizada nem sempre pode ser toda preta, mas aqui a gente tem novamente uma moto preta, porque, cara, elas estão sempre em evidência quando a gente fala de customização, e sempre são muito bonitas. E no caso da Bendita Máquina, eles colocaram esse banco flat, né, que é um banco que o pessoal costuma chamar aquele banco de Brett, né, de Brett Style, que é um banco um pouquinho mais reto e com um acabamento de costura sempre muito primoroso. A gente tá falando de um banco marrom, de couro marrom, e com uma entrada ali para você colocar o seu celular ou sua carteira, que foi um detalhe muito legal dessa moto, né? A gente tá falando de uma commuter que sempre vai trazer coisas que facilitam o dia a dia. Tanquezão preto mais quadrado, que foi feito sob medida para ela, né? O pessoal da Bendita Máquina sempre gosta de fazer isso, botar um tanque diferente na moto. O tanque original da Suzuki Intruder é um tanque bem legal também, dá para trabalhar muita customização nele. Porém, esse tanque novo lembra aí um pouco as Yamahas antigas também, ficou muito legal. Ela tem também algumas características aí que lembram as Scramblers, né? A gente tem um paralama alto na frente, curtinho, mas é alto, e ali ele lembra também as Scramblers por ser um estilo de paralama que é para motos mais trail, e a mesma coisa nos pneus, né? Pneu misto, que seria um pneu para o uso na terra e para o asfalto, mas ainda com a roda de liga leve. Ali onde era a parte elétrica da moto, tudo foi tirado e ficou aquele vão que dá um charme para a moto, dá mais simplicidade para ela, junto com todo o seu jogo de luzes, né? As setas, os freios, o farol, que é tudo bem pequeno, minimalista e redondo, do jeito que a gente gosta aqui. Então é isso, uma moto muito redondinha, muito perfeitinha, assim como todas as outras que a Bendita Máquina faz. Mas a gente escolheu essa, Suzuki Intruder, porque, cara, tá no coração, velho.
Quarta posição, eu tô sentindo falta aqui, sabe do que, cara? De uma moto esportiva, e talvez vocês também estejam sentindo falta. Eu acho que poderia, de repente, ter uma Kawasaki ou uma Hayabusa. E por que não ter os dois de uma vez? Hoje é possível graças à Kawabusa, esse amálgama aí entre duas motos incríveis japonesas, uma Hayabusa, como o nome deixa claro, e uma Kawasaki ZRX 1200R, baita de uma naked que infelizmente nunca veio aqui pro Brasil. Essa criatura aí surgiu através das mãos do Norman Weidling. Ele fez uma unidade só para ele mesmo, porque segundo ele queria ter o conforto que a naked da Kawasaki oferecia, só que com a performance e a esportividade que só uma Hayabusa até os dias de hoje consegue oferecer. Continua sendo uma moto incrível. Eu dou meus braços a torcer para Hayabusa, que durante um tempo foi uma moto que eu não entendia a proposta e por isso achava feia e achava uma moto que tinha alguma coisa errada. E hoje, depois de pesquisar um pouco mais e observar elas, eu acabei virando um fã da moto e por isso achei tão legal aí a Kawabusa, porque para melhorar um pouco mais a história, tem uma mistura muito boa aí de Kawasaki, também é outra marca que a gente é apaixonado aqui e se amarra muito, só que não é Yamaha. Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte: melhores elementos da Hayabusa e os melhores elementos da Kawasaki misturados de uma forma que deixa a gente pensando que se em algum momento a Suzuki e a Kawasaki fossem trabalhar juntas em um joint venture, alguma coisa do tipo assim, provavelmente seria uma moto desse tipo que eles iam fazer, com esse nível de acabamento, né? Com esse nível aqui de profissionalismo. Não é à toa. É o que a gente tem aqui basicamente, né? As peças da Hayabusa, né? Como é claro, o motor, a balança, o garfo invertido, essas peças estão à vista, mas estão tão bem integradas aí ao chassi e ao design das RX 1200R de uma maneira que não é muito óbvia, né? Mas se a gente tivesse em um encontro, em algum evento e passasse por essa moto, provavelmente a gente ia achar que é uma naked da Kawasaki e tal. Com certeza. E só em um segundo momento a gente ia se dar conta de que a suspensão é de Hayabusa, o motor, é claro, mais importante. O motor de Hayabusa, de repente a gente nem conhece tão bem, porque ele sempre tá ali escondido debaixo daquelas carenagens enormes da Hayabusa, né? Porém, a Suwazaki, que é a empresa que fez o visual da Kawasaki com a monstruosidade que o motor da Hayabusa pode entregar. Então é justamente esse o conceito e o porquê de ter juntado essas duas marcas. Chegamos então ao pódio dessa maravilhosa lista de motos customizadas, né, desse vídeo que a gente já estava a fim de fazer há muito tempo, né, uma lista com as motos customizadas. E nesse terceiro lugar, a primeira moto desse pódio é uma moto que é uma obra de arte. A gente está falando de originalmente uma moto de 1964, uma Jawa ou Java, como é que será que fala? Coloca aí nos comentários para dizer pra gente como é que fala, se é Jawa ou se é Java. Enfim, é uma 350 que não tem nada a ver com o modelo original. É realmente uma obra de arte. Originalmente essa moto então foi customizada pela Urban Motors lá de Berlim e foi feita justamente para uma competição, cara, uma corrida. E olha só, como a gente consegue ver, essa moto dificilmente ia ganhar competição alguma, então foi até um pouco contraditório, mas no momento que ela chegou na competição, certamente ela chamou muita atenção e todo mundo parou para ver como é que seria a performance daquela moto. Inclusive o chefe de design da Urban Motors, o Peter Dannenberg, ele falou o seguinte: aqueles que correm lentamente são vistos por mais tempo. E era exatamente essa a intenção dessa moto naquele evento, no momento da competição. Era de ser vista e de mostrar que uma moto, que é uma obra de arte, pode ser feita também para correr. Obviamente ela não ganhou, mas ela teve uma performance também muito legal e de certa forma melhorada, né? Justamente por conta desse design que é maluquíssimo, que deixa o piloto também numa posição muito carenada, e a moto ficou muito leve também, pesando apenas 90 quilos. Vendo essas fotos, então é possível notar a incrível quantidade de trabalho que o designer Henry Schulze teve na hora de customizar ela. Ela ficou então uma moto muito elegante e minimalista, que são duas coisas que a gente preza muito nesse canal, e é por isso que ela tá no terceiro lugar, além de ser muito ousada, né? Dentro do minimalismo dá para usar bastante. Não é porque a moto vai ter uma customização minimalista que ela precisa se prender ali só no basicão. Ela pode ser minimalista e ser muito ousada com um design totalmente diferente. E uma coisa que chama bastante atenção então nessa customização é a sua suspensão dianteira, que é integrada ao guidão, e o seu único freio a tambor, que é solitário lá na sua roda traseira. Esse projeto feito sob medida foi em cima de um chassi feito de aço tubular e ficou com esse visual aí bem steampunk, né, que pega ali o retrofuturismo. Ela tem muitos detalhes aí de coisas que lembram o passado, mas é uma visão futurística lá do passado, e é por isso que ela é steampunk. Isso é muito legal, lembra ali um pouco aquele design daqueles jogos
tipo BioShock, ou até mesmo aquele filme Liga Extraordinária também. Extraordinário, fantástico. Que tem todo o visual steampunk, e isso é uma parada muito legal que o cara conseguiu pegar esse espírito e botar em cima desse motor 2 tempos para uma moto de corrida. Ficou muito bacana, muito diferente, e essa moto mereceu com certeza o terceiro lugar nesse pódio. Bom, só uma curiosidade que você falou, achei legal pra caramba, esse filme aí é um filme incrível, e olhando essa moto, eu lembro também de que de repente ela seria uma moto que estaria ali num livro de Júlio Verne, por exemplo, um cara que imaginou balão antes de existir balão, imaginou submarino antes de existir o submarino, só que eu acho que ele não imaginou moto, cara. E aí, se ele de repente tivesse imaginado uma moto, provavelmente teria imaginado uma coisa assim. Isso tudo, como eu falei, a moto é uma obra de arte, e ela tá muito ligada com esses movimentos de arte, porque quando a gente fala do steampunk, o steampunk é totalmente inspirado no Art Deco, e o Art Deco é um movimento de arte que ficou muito famoso, é o movimento de arte e arquitetura que inspirou aí os prédios de Nova York. Enfim, essa moto ficou muito elegante, muito diferente nesse seu conceito retrofuturista steampunk. Segundo lugar, que moto que esses loucos do Motorama colocaram lá pra ficar assim no segundo lugar? XR750, Harley Davidson, talvez? Não sei. A XR750 vocês conhecem muito bem. Se vocês acompanham esse canal, já viram a gente falando diversas vezes sobre essa máquina e hoje é uma lenda, incomodando sempre aí, falando dessa moto aí que já foi muito campeã de diversas corridas de flat track, as corridas em circuito oval na terra. O pessoal lá nos Estados Unidos é apaixonado, mas não é sobre ela que a gente vai falar. Ela não é o segundo lugar, ou melhor, só que em uma outra versão. Mesmo os mais apaixonados pela XR750 às vezes não sabem que a própria Harley Davidson lançou lá na época pouquíssimas unidades da XR750 versão TT, Guilherme. Como é que é isso aqui? Tourist Trophy? Tourist Trophy, uma coisa totalmente esportiva. Carenagem. Harley Davidson com carenagem. Você já tinha visto isso? Você já imaginou isso? É muito massa, cara, é muito irado. É como se Giacomo Agostini encontrasse as Harley Davidsons. Seria isso que a gente teria. É isso aí. É isso aí. Bom, essas motos, eu vou repetir, foram feitas pouquíssimas unidades, então elas são muito raras hoje em dia, mais raras ainda do que as próprias XR750, que já são muito raras por si só. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, isso afinal é uma moto customizada ou não? Porque me parece ser uma Harley Davidson original de fábrica. E é exatamente isso que ela é. Essa moto, na verdade, ela não passou por nenhuma customização, ela é uma Harley Davidson feita pela fábrica. Na época, ela era entregue pela fábrica assim. O que é muito legal, porque mostra que de repente até as próprias fábricas fazem versões customizadas sobre as suas próprias motos, que é isso que ela é, uma versão customizada esportiva da XR750, e que fica tão legal quanto qualquer uma outra dessas customizações que a gente viu aí, e já foram 8, né? Pegamos várias aí ao redor do mundo, e acho que a fábrica da Harley Davidson mandou muito bem aqui. Quais outras modificações técnicas ela tem? Não é só a questão da carenagem, não é a questão só da estética, não. Se a gente for observar, essa moto ela já vinha já com freios a tambor, o que é claro, hoje em dia parece uma maluquice para uma moto que chega a 100 cavalos de potência, mas era o que tinha de mais moderno na indústria na época, e já era muito mais do que a XR750 tradicional, se é que a gente pode chamar assim, porque ela não tinha freio nenhum. Mas é um puta freio a tambor, um tamborzão gigante, que provavelmente era muito mais eficiente do que os outros freios a tambor daí. Sim, não devia ser qualquer freio a tambor. E só para ficar claro, a XR750, que é a irmã dessa moto, que corria principalmente na terra, ela não vinha com o freio dianteiro e o freio traseiro era opcional. Outros tempos, né? Então é isso, é uma moto que na verdade passou sim por um processo de customização, mas não como as outras motos que a gente falou aqui nessa lista, que foram oficinas que pegaram para customizar. Foi um projeto da própria Harley Davidson de pegar a irmã dela, que é a XR750 versão de terra, e adaptar, fazendo pouquíssimas unidades, né? Uma customização feita direto na fábrica para então lançar uma moto que fosse sinistra nas pistas, e ficou com esse visual customizado bonitão aí, uma moto carenada esportiva da Harley Davidson. Chegamos ao topo dessa lista, cara. O primeiro lugar, a moto customizada mais legal de todos os tempos, segundo o canal Motorama, é claro. A gente tá falando de uma Harley Davidson 1957 Sportster, ou não. E por que eu digo ou não? Porque na verdade a gente tá falando de uma Sportster de 2016, né, com seu motor 1200, que foi customizada para ficar igualzinha às Sportster de 1957. E por que isso é tão especial e isso veio parar aqui no primeiro lugar? Justamente porque as Harley Sportster
Sportsters são as motos mais customizadas de todo o mundo, de toda a história até hoje, e até hoje elas estão sendo customizadas. As motos que a galera compra hoje lá 0 km para customizar, e já faziam isso desde 1957. Então a Sportster é uma moto icônica em se tratando de customização. Então o que foi feito aqui? O cara pegou a 2016 e customizou ela todinha para ela parecer como se ela fosse igualzinha à versão 1957 da Sportster. Então o visual dela é totalmente antigo, parece uma Sportster original de 1957, porém com motor renovado. Então a gente tem uma moto aí que lembra aquela coisa de restauração, de restomod, que é muito legal, só que se você for ter um olhar mais atento, você vai ver que se trata de uma moto 2016, cara, isso que é muito louco, velho. Para esse projeto aí, o que o customizador dela, o Efraim Triana, lá da Espanha, o que ele propôs foi uma coisa que na verdade tem acontecido cada vez mais hoje no mundo atual, cara. Cada vez mais as pessoas têm adquirido motos, às vezes 0 km, para transformar, usar daquela plataforma e transformar ela em uma moto que nos relembre uma outra época, uma época diferente. Isso é muito legal, porque de motos retrôs e clássicas o mercado está cheio, mas por mais retrôs, mais clássicas que elas sejam, pode ser a Royal Enfield mais fiel, ainda assim elas são muito diferentes das motos que existiam na década de 50, na década de 60. É claro, eu não culpo as montadoras não, a gente tá vivendo em uma outra época, os caras que estão lá desenhando essas motos são outros caras, às vezes são os netos dos caras, enfim, vocês entenderam, é outra geração, a galera... As motos estão muito melhores, os motores estão melhores, os chassis estão melhores. Então é difícil de você captar a essência daquela época, sendo que a gente não viveu aquela época, não tem como a gente saber como era, mas ao mesmo tempo o cara não quer uma moto que seja uma moto antiga, ele quer uma moto com confiança, com a confiabilidade e a mecânica de uma moto moderna, entendeu? Mas ele quer de certa forma viver um espírito, aquela coisa quase platônica, né, idealizada do passado, porque de repente o passado na realidade mesmo nem era tão legal assim quanto a gente imagina. A gente que é fã de motos clássicas, de motos antigas, a gente fica com essa idealização, né, cara? E falando exatamente da customização dessa moto, né, a gente tem ali esse paralama longo, que é exatamente com o visual do paralama da Sportster de 1957, e a gente tem um banco ali que é aquele banco fino e simples, com as molas que ainda remetem aos bancos das motos rabo duro, apesar de que a Sportster em 1957 já tinha suspensão traseira. A gente tem esse tanque em duas cores, né, a moto toda em duas cores, né, tanto os paralamas quanto a parte de baixo do tanque é em dourado e a parte de cima em creme, que também são cores muito retrô, né, são cores que a gente não vê tanto nas motos hoje em dia, ou pelo menos nas mais atuais. E claro, aquele guidãozão aberto, né, que a gente, cara, que isso é uma coisa realmente rara de se ver hoje em dia. Essa moto, de uma forma geral, é uma moto que a gente não vê muito, né, não é o tipo de customização que está em voga, e também não é o tipo de estilo de customização que a maioria dos customizadores está propondo fazer hoje em dia, e talvez por isso ela tenha chegado aqui ao primeiro lugar, né. É a moto mais irada do mundo? É a moto mais legal? Provavelmente não, mas foi a moto que a gente chegou aqui em comum consenso que merecia estar aqui pela beleza do trabalho, né? Todas elas mereceram estar na sua posição, e essa aqui merece com certeza, com muito louvor, esse primeiro lugar. Que ela se propõe a ser, né, pela homenagem que ela faz. E se vocês discordam, podem colocar aí à vontade nos comentários qual seria a moto de vocês, o primeiro lugar, a moto customizada mais bela de todos os tempos, ou mais legal, ou que mais traz alguma coisa de diferente. Então aqui mais uma vez a gente quer agradecer a Harley Davidson por ter proporcionado esse vídeo, e você também então não deixa de votar na moto mais legal customizada do Brasil, ou melhor, na Sportster mais legal customizada do Brasil aí no Battle of the Kings. É o primeiro link da descrição desse vídeo, coloca lá o seu voto, e essa competição tá muito legal, só moto iradíssima, como eu já falei, eu já dei o meu voto, o Hugo vai dar o voto dele já já, e é isso, contamos com o voto de vocês. Muito obrigado por assistirem a mais um vídeo do canal Motorama, e a gente se vê por aqui na próxima semana. Falou!